Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Deixe sua Bíblia aberta nesse livro da Palavra de Deus, é o primeiro livro da Bíblia. Nós recorreremos a Gênesis em diversos momentos da nossa reflexão de hoje. Gostaria de dizer aos irmãos que esta mensagem eu compartilhei com a nossa igreja exatamente há 4 anos atrás. Foi a primeira mensagem que eu preguei na igreja como pastor da igreja. Uma mensagem sobre uma pessoa que fala muito ao meu coração, através da sua vida, através do seu testemunho, José. José é filho de Jacó. Os nossos jovens escolheram para este Conex o tema Sem Medo de Ser Diferente. E se nós olharmos para José, nós veremos de fato um jovem que não teve medo de ser diferente, que não teve medo de enfrentar, inclusive, as consequências do fato de querer ser diferente. E eu gostaria de usar esta reflexão para encorajar a nossa juventude e a todos nós, a enfrentarmos os nossos desafios deste tempo em que vivemos, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que glorifique o nome do Senhor, que honre o seu nome, de acordo com a sua palavra. Esse jovem, meus irmãos, impactou uma geração. Esse jovem foi um jovem que fez diferença com a sua vida, que foi bênção para a sua geração e para o mundo todo da sua época. José viveu um drama tremendo. Você pode encontrar o relato preciso no capítulo 37, nós não vamos fazer a leitura agora, mas ele viveu um grande drama pelo fato de ter provocado, talvez, algum ciúme no coração dos seus irmãos. Seus irmãos ficaram com inveja dele, porque ele era o querido do papai, filho da velhice do pai, juntamente com seu irmão mais próximo, Benjamim. Então, ele provocou inveja, provocou ciúme nos seus irmãos, que decidiram, então, primeiramente matá-lo, e depois resolveram, não vamos matá-lo, não vamos tirar a vida do nosso irmão, vamos vendê-lo como um escravo para essa caravana de ismaelitas que está indo para o Egito. E assim fizeram. Assim venderam seu próprio irmão. José chegou no Egito como um escravo. E ali no Egito ele demonstrou ter um caráter a toda prova. E o mundo hoje precisa de jovens como José. O mundo de hoje precisa de jovens como José. O mundo precisa de uma geração que tenha coragem para fazer diferença. Uma geração que faz diferença com o seu jeito de ser. Veja comigo o capítulo 39, de 1 a 3. Gênesis 39, de 1 a 3, diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero
e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Até aqui apenas. O Senhor viu que Deus, seu senhor Potifar, viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. José se comportava de uma maneira que a presença de Deus era visível na sua vida. O próprio Potifar viu que Deus era com ele. Uma pergunta que cada um de nós precisa responder a si mesmo é: o nosso jeito de ser tem revelado Deus por onde a gente passa? O nosso jeito de ser tem revelado Deus por onde passamos? Jesus condenou os escribas e fariseus da sua época, dizendo que eles eram semelhantes a sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber. Quando José chegou à casa de Potifar, Potifar percebeu que Deus era com ele, que Deus estava presente na sua vida. O nosso jeito de ser tem revelado Deus por onde passamos. Muitas vezes nós nos defrontamos com crentes que andam atrás de sinais, mas muitas vezes eles não deixam sinais por onde passam. Por onde passamos, as pessoas precisam perceber os sinais de Deus na nossa vida. Precisam perceber que Deus é a prioridade maior da nossa existência. Precisam perceber que nós temos um compromisso de vida com Ele. Deus abençoou a casa de Potifar. Desculpem. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoou o Egito por causa de José. Deus abençoou o mundo daquela época por causa de José. Vocês devem se lembrar do sonho de Faraó, em que ele viu, primeiramente, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E aqueles 7 anos de vacas gordas foram anos de fartura, de abundância, de grande prosperidade. E Deus usou José para levar o Egito a armazenar comida para os anos que viriam, que certamente viriam, e que fariam com que os egípcios se esquecessem de toda a prosperidade daqueles anos de vacas gordas. E naqueles anos de vacas gordas, os povos das outras nações encontraram a sua subsistência nos celeiros do Egito. Encontraram a sua subsistência no Egito, porque Deus usou este homem, Deus usou este jovem. Então, José foi bênção para a casa de Potifar, foi bênção para o Egito, foi bênção para os povos ao redor, que foram alcançados, portanto, com alimento durante aquele período de vacas magras. Foi bênção para a sua família, porque seus irmãos também foram até o Egito para comprar. Estavam lá em Canaã, mas ouviram que havia alimento no Egito, então seus irmãos foram até lá. Os irmãos sabem da história. É muito difícil ler essa história da reconciliação de José com seus irmãos sem chorar. Eu, particularmente, todas as vezes já li, já perdi a conta das vezes que li, e praticamente todas as vezes que leio, choro de emoção ao ver, depois de tantos anos, José se reencontrando com seus irmãos, e eles, sem perceber, José chega e diz: eu sou José, aqueles que vocês venderam para cá, aqueles que vocês fizeram chegar ao Egito como um escravo, eu sou José. E ali há um encontro extremamente abençoador,
e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante na nossa reflexão de hoje. Mas a verdade é que José deixou sinais de Deus por onde passava. Ele foi bênção por onde passou. E nós precisamos ser bênção por onde viermos a passar. José demonstrou integridade pela excelência em tudo que fez. Ele prosperou na casa de Potifar, depois foi para a prisão, prosperou na prisão. Certamente ali na prisão um carcereiro nunca viu um preso como ele e entregou aos cuidados dele todos os demais presos que lá estavam. Deus abençoou tudo o que José fez, tudo. Ele foi fiel no pouco, Deus o colocou sobre o muito, sobre todo o Egito. Quem não aprende a ser fiel no pouco, certamente terá muita dificuldade em ser fiel no muito. E nós precisamos aprender com José a sermos bênção por onde passarmos. Mas Deus certamente precisa encontrar hoje uma geração que faz diferença também com seus valores morais. Vá comigo ao verso 6. Gênesis 39, de 6 em diante. A palavra de Deus vai dizer que Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. E José tinha um belo porte e uma boa aparência. Vai destacar que José e Absalão estão na lista dos mais bonitos da Bíblia. Ele era belo de porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar, sua dona, ela era dona dele, ele era um escravo dela. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem, ele passou às minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, isso não foi uma vez. Ela instava com ele, ela insistia com ele todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achavam presente. Talvez tenha sido até tudo preparado por ela, né? Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher,
que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Eu acho que houve, apesar de toda a ira de Potifar, não só eu, mas alguns autores creem que deve ter havido um sinal de misericórdia no coração de Potifar, porque ele tinha autoridade para matar José. Ele tinha autoridade para acabar com a vida de José por causa da narrativa que aquela mulher criou. Diante da insistência daquela mulher, José disse: como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? E talvez aquela mulher tenha dito: mas estamos sozinhos, ninguém vai saber. Mas como posso eu fazer tal coisa contra o meu patrão, o meu dono e o próprio Deus? Deus está vendo. Deus está vendo. José tinha plena consciência de que estava diante de Deus e plena consciência de que relações sexuais fora do casamento é pecado. Seja antes do casamento, seja fora do casamento, ele entendia que essa atitude seria contra os valores de Deus. Nós vivemos num tempo em que ser virgem é ser careta. José e a mulher de Potifar estavam sozinhos e permita-me aqui um conselho, querido jovem: evite ficar sozinho. O espírito, na verdade, está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Como é o seu comportamento quando você está sozinho? Como é o seu comportamento quando você está sozinho? As pessoas ao seu redor serão o seu limite. Elas protegerão você, então evite ficar sozinho. No casamento, quando você se casar, você terá a vida inteira para ficar sozinho com a sua esposa. Mas agora, esteja cercado de pessoas que amam você, que amam a sua namorada, que amam a sua noiva, que certamente poderão ajudar você nesse tempo de preparação para o casamento. Apesar de estar sozinho com aquela mulher, José sabia que estava diante de Deus. Ele sabia que Deus estava vendo tudo. É possível que o seu amigo mais íntimo não saiba aquilo que está acontecendo com você, mas Deus sabe, Ele está vendo. José estava longe do seu pai, longe da sua família, já havia perdido a sua mãe, Raquel, mas ele sabia que estava perto de Deus e que nós não temos como fugir do Espírito de Deus, como diz o salmista no Salmo 139. Para onde fugirei do teu Espírito? Servimos ao Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo escuta. E por isso Salomão disse que o temor, o respeito ao Senhor, o temor de Deus, o respeito a esse Deus diante de quem estamos é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E certamente é isso que Deus espera de cada um de nós. Uma geração que se levante para fazer diferença através dos seus valores morais. Mas Deus espera encontrar em nosso meio também uma geração que faz diferença com o seu relacionamento com Deus. Quando José se apresentou a Faraó, isso está lá no capítulo 41, Faraó fez uma pergunta. Você pode ir comigo ao capítulo 41, verso 38. Diz o texto: então Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Não apenas Potifar reconheceu que Deus era com José, mas o próprio Faraó percebeu que nele estava o Espírito de Deus.
O Egito inteiro adorava deuses, inúmeros deuses. E por isso era um país onde a idolatria era velada. José, entretanto, adorava única e exclusivamente a Deus, e durante aquele tempo todo em que ele permaneceu sozinho, ele continuou adorando a Deus. E eu quero encorajar você a manter um relacionamento profundo com Deus. O nosso Congresso da Juventude se chama Conex, que vem de conexão. Nós celebramos todos os sábados com a nossa juventude, o culto da juventude conectada. Mas eu quero encorajar todos os jovens da nossa igreja a terem uma conexão profunda e consistente com Deus. Nós sabemos, no mundo da internet, hoje temos a internet móvel, que atua nos nossos celulares, temos a internet banda larga, que atua nas nossas casas, onde podemos ter em casa. Mas eu não sei se você se lembra daquela internet de banda estreita, que nós utilizávamos, aquele fiozinho do telefone, não é verdade? Lembra? E quando você conectava, ele fazia um barulho muito estranho, que eu não vou tentar reproduzir aqui para vocês. E era uma internet que caía toda hora, era uma internet que você não conseguia acessar determinados sites, porque a banda era estreita. E o volume de dados que passava por aquela banda, certamente, era muito grande, e ela não suportava isso. Mas quando a gente partia para uma banda larga, e depois para fibra ótica, aí começamos a não navegar, mas a voar na internet, não é? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos usando uma banda estreita para falar com Deus. Nosso relacionamento com Deus está extremamente limitado, mais ou menos como o que acontece com a rádio. Você já teve dificuldade de sintonizar uma determinada rádio, e aí você não consegue, num determinado ponto da cidade, em determinado lugar ali, o sinal da rádio não chega muito bem, e aí você não consegue ter uma sintonia plena para ouvir de forma satisfatória aquela rádio. Muitas vezes a nossa sintonia com Deus está desse jeito, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue escutar a voz de Deus, a gente não consegue ter um relacionamento profundo com Deus. E quando isso acontece, Paulo deixa isso muito claro em Gálatas capítulo 5, nós deixamos de ser guiados pelo Espírito de Deus para sermos guiados pela nossa carne, pela nossa natureza humana e carnal, que acaba falando mais alto do que o próprio Espírito de Deus. Onde encontraríamos nós um homem em quem haja o Espírito de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Bíblia, oração, estudo bíblico, meditação na palavra de Deus. Estava falando ontem aos homens, lá na União de Homens Batistas de Pernambuco, quando o Senhor Deus encoraja Josué, ele diz: apanhe esse livro da lei, medite nele dia e noite. É dessa forma que você será bem-sucedido. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Medite nesse livro o tempo todo. Estava dizendo justamente que muitas vezes a gente crê na Bíblia, mas a gente pratica só um pedaço. Só aquilo que nos é favorável.
Deus deseja que nós pratiquemos toda a Escritura, toda a palavra do Senhor. Mas gostaria de encorajar também os nossos jovens hoje a serem uma geração que faz diferença pela sua maneira de enfrentar os problemas da vida. A maneira pela qual você enfrenta os problemas revela quem você é. A maneira pela qual nós enfrentamos as lutas e adversidades da vida certamente fala muito sobre quem somos. E aqui nós temos Gênesis capítulo 41, verso 52. Você está comigo? Gênesis 41, verso 52. José já não era mais um prisioneiro, não era mais um escravo, agora era o primeiro-ministro do Egito, e ele então se casa, tem um filho, e ao segundo filho ele chamou de Efraim. Gênesis 41, 52. Ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E aí, por favor, passe um pouquinho adiante, no capítulo 45, versos 5 a 8, você vai encontrar o seguinte: José agora falando com seus irmãos, que estavam perplexos em saber que o primeiro-ministro do Egito era aquele irmão que eles haviam vendido como um escravo, imaginando que, portanto, ele agora poderia se vingar deles. Ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Gênesis 45, verso 5. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo, nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, vejam o que diz José: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. É justamente quando enfrentamos as pressões da vida que nós revelamos muito daquilo que nós somos. José poderia ter alimentado, durante todos aqueles anos, muito rancor. Muito rancor. Faça uma conta aqui comigo. Alguns autores estimam que José devia ter mais ou menos 17 anos de idade quando foi levado para o Egito, foi enviado para o Egito. Vamos arredondar aí para 20 anos para facilitar a conta, tá? Pensando então, ele se apresentou a Faraó com 30 anos, 10 anos se passaram. E logo depois vieram 7 anos de vacas gordas, 17 anos. E agora já estava com 37 anos, quando terminou o período de vacas gordas. E depois mais 2 anos, porque ele diz aqui aos seus irmãos: já se passaram 2 anos de vacas magras. Ele já estava com 39 anos. O que é que José fez desses 20 anos? Quase 20 anos se passaram. O que é que ele fez nesse tempo todo? Ficou alimentando rancor no seu coração, alimentando um ressentimento, que é aquele sentimento que se repete todos os dias. Ele não fez isso.
E quando ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, também não fez. Também não fez. E teve uma compreensão muito clara do sofrimento. E pôde dizer aos seus irmãos: vocês pensaram que estavam me vendendo para o Egito, me mandando para cá, mas eu tenho que dizer a vocês que foi Deus que me enviou, não foram vocês. Foi Deus que me enviou para cá. Quando nós não entendemos os planos de Deus, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, fica muito difícil a gente entender que Deus faz com que todas as coisas se tornem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode fazer todas as coisas, com que todas as coisas se tornem para o seu bem, jovem. Mesmo aquelas situações dolorosas que você tem vivido, talvez dentro da sua casa, dentro do seu lar, desde a sua infância, suas angústias, suas tristezas ao longo da sua vida, Deus pode transformar tudo isso em bênção. Aquele José, sonhador, que teve sonhos, não estava pronto para ser governador do Egito. Não estava em condições de ser instrumento de Deus para salvar uma geração da fome. Deus usou aquele período na casa de Potifar, Deus usou aquele período de grande aflição na prisão, durante o tempo em que esteve na prisão, para que ele tivesse condições de assumir aquele posto e continuar sendo humilde. Continuar sendo humilde. Podendo dizer aos seus irmãos: foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que trabalhou em mim. Foi Deus que me tratou dos meus traumas. Foi Deus que me tratou das minhas dores, das minhas angústias. Já havia perdido a minha mãe, tão querida. Me privei da convivência com meu irmão mais próximo, Benjamim, e com vocês. Me privei da convivência com meu pai. Meu pai, por acaso, ainda está vivo. Jacó ainda vive. Se ele ainda vive, por favor, voltem lá e tragam-no para cá. Porque eu o sustentarei ainda nesses 5 anos de fome que temos pela frente. Que visão linda! Que visão extraordinária! Deus pode, inclusive, transformar as suas dores em ministérios. Deus pode transformar as suas experiências dolorosas em oportunidades de serviço no seu reino. Independente de cargos, de funções, de qualquer coisa, você poderá ser bênção por onde passar. Deus quer nos usar para causar impacto nesta geração. Deus quer usar a nossa juventude para impactar esta geração. José foi uma bênção para a sua família, para todo o Egito e para o mundo da sua época. E Deus quer fazer de cada um de nós uma bênção para a nossa família, para o nosso povo, para o nosso país, para o mundo. Esta geração fará diferença e abençoará o mundo se aprender com José a ser íntegra em todos os lugares, em todos os ambientes, se ajustar os seus valores morais aos valores de Deus, se buscar um relacionamento profundo e comprometido com Deus, se tirar proveito do seu próprio sofrimento para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, porque Deus certamente há de usar você para um propósito maravilhoso no seu reino, naquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida.